A rejeição do outro dói tanto porque ativa o meu maior medo, o de não ser bom o suficiente. Tipo isso, desculpa. Esse é o canal Deu Match Agora e hoje nós vamos falar sobre a dor da rejeição. A questão é que a gente passa por muita rejeição, né, no nosso crescimento desde criança. A criança precisa de amor exclusivo, mas não dá para ter amor exclusivo por muito tempo, né. Então acaba que o crescimento ele é normal isso, ser cheio de traumas, né, cheio de rupturas, e aí acaba que a gente tem medo de ficar passando por isso de novo, mas eu acho que é inevitável, não tem jeito. É, até porque a gente demoniza, né, o trauma e vê como só óbvio que não é bom, não é gostoso passar por isso, né, mas isso que você falou, é inevitável. E é importante também, porque só nessas rupturas, nesses processos de ruptura, que a gente aprende alguma coisa, que a gente se desliga, que a gente se desconecta para se conectar com a gente. Então a gente vai aos poucos se desconectando desses pais para se conectar com a gente ou com outras pessoas, com os nossos amigos, com os parceiros, Para criar parceiras. nossa própria identidade, né, É. que a gente é. O negócio é que os pais, para uma criança, eles são o mundo inteiro, né. Uhum, Aquela mini sociedade ali, que é a família, ela representa para a criança o mundo inteiro, então ela generaliza o que acontece ali, uhum. né. Quando a gente cresce, a gente pega toda aquela experiência da família e generaliza para o mundo, né. Então, meio que a experiência com a família determina como vai ser todos os nossos próximos relacionamentos, né. E eu acho que quando essa ruptura, esses traumas são, minimamente saudáveis, é o que o Winnicott chamava de suficientemente bons, né, tudo bem, a gente não leva tudo para o lado pessoal, não acha que aconteceu porque a gente não é bom o suficiente. Aconteceu porque o pai precisava ir trabalhar, a mãe precisava ir trabalhar, não tinha como ficar dando amor exclusivo para mim. A gente, quando é suficientemente saudável, a gente consegue entender isso. Mas quando não é, quando a ruptura é muito forte, a criança ela nunca vai achar que o pai que está errado e nem a mãe, porque eles sabem de tudo. Uhum. Eles É sabem de referência de tudo. poder, de autoridade, de É. relacionamento, de amor, de Então afeto. não tem nada errado com o pai, tem errado com ela, né. É. Então aí ela vai levar isso para o pessoal, falar: "Ai, por que que eu não mereço por que que eu não mereço esse amor?", né. Então a gente acaba levando isso para frente, né, sempre com esse medo da rejeição, sempre com esse medo de passar por essa ruptura de novo e ter que pensar que você que está errado, né. É, a gente tem que lembrar que a criança é muito autocentrada, né. Ela não faz isso porque ela precisa, porque ela necessita de amor, ela precisa das suas necessidades atendidas, então ela tudo acha que a culpa é dela. Ah, o modo para se a gente, né, vacilar com isso, a criança vai entender, acreditar de alguma forma que o humor da casa, sabe, a energia da casa vai depender do humor dela, se ela é uma criança boa ou se ela é uma criança ruim. E aí vai dos pais ou de reafirmarem essas ideias, né, ou de alguma forma, eh, fazer com que aquela criança acredite que ela faz parte do sistema, mas que ela não é responsável por aquele sistema, né. E aí a gente vai crescendo com os nossos pais longe das terapias, longe do autoconhecimento, e como eles entregam o que eles têm, o que eles podem pra gente, e às vezes o que eles podem, o que eles entregam são traumas geracionais que eles estão carregando, e eu falo isso pra gente não culpar, né, os nossos pais por aquilo que eles deixaram de fazer ou que eles fizeram de ruim, enfim, eles poderiam fazer diferente, mas não fizeram pela razão deles. Uhum, E daí cabe a gente tomar consciência desses traumas, dessas questões, desses padrões, dessas repetições, para daí a gente, né, esperar dos nossos pais que eles entreguem afeto. Aí a gente vai entrar nas novas relações de amizade, de amor, sei lá, qualquer tipo de relação, consciente disso e tentando fazer diferente, uhum. né. É interessante você falar que a criança é autocentrada, eu acho que vale explorar isso um pouco mais, e também dizer que quando a gente está falando sobre a criança, a gente está falando da gente quando criança, né, Uhum, e da criança que ficou na gente, né, da memória, né, das memórias afetivas que ficaram na gente. Mas o fato da criança ser autocentrada, significa que e eu vou só, na verdade, traduzir o que você já disse. Eh, Ela acha que tudo que acontece é culpa dela, por causa dela, responsabilidade dela, né. uhum. E a gente acaba se a gente não entender isso lá atrás, a gente acaba
crescendo com essa ideia, né, de que tem uma se a pessoa tá agindo de determinada forma, é culpa nossa. Uhum. Se a pessoa não olhou pra gente com uma boa cara, a culpa é nossa. Sabe aquela coisa, você vai para o shopping com uma roupa que você não tá tão seguro assim, e na sua cabeça tá todo mundo olhando pra você? Uhum. Tipo, todo mundo parou o que estava fazendo pra Uhum. julgar a sua roupa, Será? como se você fosse O você e centro do dos universo. universo. Faltou aquela criança entender que ela não é o centro do universo e que ela não é responsável pelo olhar do outro, pelo que o outro pensa, pelo que o outro julga. Isso é coisa da outra, a gente ouve isso tanto, né. "Ah, o que Paulo disse de Pedro diz mais sobre Paulo do que de Pedro". A gente fica ouvindo isso, repetindo isso, É. mas isso não entra na nossa cabeça, né. A Uhum. gente continua achando que o que o outro faz é por causa da gente, tem a ver com a gente, mas na verdade não tem a ver com a gente. É, Inclusive querer a gente ou não querer a gente, é. né. Eu acho que é legal, tem uma frase que eu gosto de repetir, que é: "A gente precisa nos dar a devida insignificância". No sentido assim, a gente não é o motivo, assim, Não, da tomada de decisão das do outro, é. pessoas, sabe. É. "Ah, o outro fez alguma coisa por culpa", não foi por culpa minha não, pode ter sido um fator, É. mas daí é o seu fator principal por outro ter tomado uma decisão, Aham. será? É. A gente não é o umbigo do mundo, a gente não é tão importante, e assim, né, A ponto de, né. calma, calma, a gente não é tão importante. Para algumas pessoas nós somos bem importantes, mas assim, para Hum. boa parte do mundo, do planeta, dos quase 9, 8 bilhões de pessoas do mundo, a gente não é Bilhões, né. É, bilhões do entendi. mundo, a gente não é tão importante assim, Não. sabe. As pessoas não estão pensando na gente o tempo todo, e daí quando se trata de relacionamento é do mesmo jeito, né. E não só pensando na gente o tempo todo, quanto também direcionando a vontade dele pra gente, né. Hum, Não tem problema. Aí a rejeição ela dói, porque quando o outro não tem a mesma vontade que você acha que é alguma coisa com você. E é a mesma coisa que a gente tá falando aplicado, né. uhum, Então assim, nossa, o outro não me quer, ou o outro não quer continuar comigo, o outro não me contratou para o emprego que eu queria, a gente acha que a gente causou aquilo, né. uhum, Mas tem vários outros fatores, inclusive a própria vontade do outro. O outro não é obrigado a querer a mesma coisa que você. E uhum, quando o outro não quer a mesma coisa que a gente leva lá para o lado pessoal, né, e começa a achar que a gente não é bom o suficiente, que tem algo errado com a gente e tal. E tem aquela coisa, né, assim, quando a gente é rejeitado no campo amoroso, no campo romântico, é como se a gente precisasse ser validado por todo mundo, né. Tipo, a uhum, pessoa não pode ter o gosto dela, não pode ter coisas que fazem sentido pra ela que não tem a ver com você, e tem a ver com uma outra pessoa completamente diferente de você, né. uhum. Enfim, é importante que a gente aceite tudo isso, né, e entenda que a vontade do outro não tem necessariamente a ver comigo, né, porque a gente para de espelhar, né, de querer que o outro seja igual a gente, pense igual a gente. Sim.